Nós iniciamos agora às 10 horas e 5 minutos a banca de defesa do TCC3 do aluno Giovanni Alves de Souza, com o título Termo Circunstanciado de Ocorrência, possibilidade jurídica de sua elaboração pela Polícia Militar. Fazem parte da banca eu, professora orientadora do Giovanni, a Talba França de Almeida, as professoras mestre Fernanda Linhares Pereira e a professora mestre Lara Nunes Lobo Riciopo Costa. A partir de agora, bem-vindas, professoras. Prazer em ter na banca. Giovanni, a partir de agora você tem... Desculpa. Você terá 20 minutos para sua defesa. Quando o tempo estiver se aproximando do final, eu te aviso, tá bom? Tudo bem. A hora que você quiser começar, você fique à vontade. Primeiramente, bom dia a todos os professores da banca aqui. E o meu tema é o termo circunstanciado de ocorrência, possibilidade jurídica de sua elaboração pela Polícia Militar. Bem, a justificativa do tema, né? Por que eu escolhi esse tema? Eu sou policial militar, né, aqui da PM de Goiás, e a PM de Goiás decidiu implantar essa questão da confecção do TCO há 2 anos, especificamente no ano de 2018. Embora ele já esteja presente, né, há muito tempo em outros estados. E em vista disso, sempre houve algumas discussões sobre se a Polícia Militar teria essa competência, era usurpação de função da Polícia Civil ou não. Por isso, houve o meu interesse pelo tema e resolvi elaborar essa pesquisa. E a base aí para a minha pesquisa aí está no artigo 69 da Lei dos Juizados Especiais. E lá fala, né, que a autoridade policial que tomar conhecimento do fato elaborará o termo e encaminhará ao juizado. E a discussão aí está sobre o papel da Polícia Militar na segurança pública. Quem seria essa autoridade policial, né? E o benefício aí, um dos benefícios da elaboração do TCO pelos policiais militares é sustentado por maior praticidade e eficiência na prestação de serviço público, uma vez que a Polícia Militar permaneceria atuando diretamente no local da ocorrência, concedendo auxílio imediato à população e diminuindo os gastos públicos. Bem, o objetivo da pesquisa é analisar a possibilidade jurídica da elaboração do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. A metodologia da pesquisa. Foi feita uma pesquisa qualitativa com método dedutivo, né? Os critérios de inclusão, obras literárias e artigos científicos, disponibilizados entre o ano de 2010 a 2020. Foram excluídos a fuga da temática, outros idiomas que não fosse a língua oficial, né? E os periódicos antigos. Foi utilizada a plataforma de busca, a biblioteca jurídica virtual e o site Cielo. Bem, na seção 1, nós vamos falar da competência da Polícia Militar na segurança pública. A Polícia Militar ela tem sua competência estabelecida no artigo 144 da Constituição Federal. E ela é caracterizada, né, como uma polícia ostensiva e com a função da preservação da ordem pública. Os termos polícia ostensiva e preservação da ordem pública, eles são termos abrangentes, são termos amplos. A polícia ostensiva, ela engloba não apenas o policiamento ostensivo, mas também as 4 fases do poder de polícia. A ordem de polícia seriam, né, a ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Esses poderes, eles estão elencados lá no direito administrativo, que os destacam muito bem. Já a preservação, por outro lado, né, a preservação da ordem pública, ela engloba a sua manutenção, né, manutenção da ordem pública, e a restauração, sua restauração. E envolve uma questão de grande importância em qualquer sociedade. Diante desse cenário, as polícias militares, elas estão descobrindo, né, a cada dia, a sua ampla competência, que envolve, inclusive, a competência exclusiva dos demais órgãos, dos outros órgãos, em caso de falência operacional desses órgãos, bem como possui a competência quando não for
atribuída a nenhum outro órgão policial, e o ato que vise preservar a ordem pública. Bem, indo aí para a seção 2, nós vamos falar da criação dos juizados especiais e a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência em si. Né? Com relação aos juizados especiais criminais, eles são os órgãos da justiça que existem no âmbito da União, do Distrito Federal e dos estados. Eles têm a competência para o processo e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. O que seriam as infrações? São aquelas cuja pena máxima seja de até 2 anos, e também todas as contravenções penais. Podemos citar aí como exemplo a ameaça, a vias de fato, a perturbação do sossego, lesão corporal leve, são esses crimes menores, né, de menor gravidade. Os processos nos juizados especiais, eles devem ser guiados pelos princípios dos princípios deles, né, são a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia pessoal e a celeridade, com o objetivo de oferecer efetividade e maior agilidade na tramitação das causas, destacada aí pela sua simplicidade. Com relação ao TCO aí, o TCO seria um registro com todos os dados da ocorrência. Sempre quando houver a incidência de um desses crimes menores, é feito o registro dessa ocorrência. Esse registro ele deve conter a qualificação dos envolvidos e o relato do fato. Ou seja, nada mais é do que um boletim de ocorrência, com algumas informações adicionais aí, que servirá de base, né, será uma peça informativa para o juizado especial criminal. Dentro aí dessa seção 2 aí dos juizados especiais criminais, vemos aí a figura do Plebargan. Ele possui origem norte-americana, ele está firme lá nos Estados Unidos, e nada mais é do que um acordo penal que visa permitir à pessoa acusada um acordo antes mesmo aí da abertura da ação penal. A gente pode visualizar a semelhança desse instituto aí com previsto no artigo 76 da Lei do Juizado Especial. Seria aí a figura da transação penal. Na transação penal aí, a lei permite que o promotor de justiça faça um acordo com o autor do fato, propondo para ele uma pena alternativa antes de ser oferecida a denúncia. Caso o autor do fato e o advogado aceitem a proposta da transação penal e seja cumprida a pena imposta, né, geralmente, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade, pagamento de multa, algo leve, né? O processo, caso ele aceite, né, essa imposição, o processo acaba sem ser discutido o mérito. E se não forem cumpridos esses requisitos do termo imposto aí, o Ministério Público poderá oferecer a denúncia e o processo ser reiniciado. A transação penal, ela pode ser proposta pelo promotor quando houver indícios de que o autor do fato praticou um delito de menor potencial ofensivo, e se ele for primário e preencher os demais requisitos legais que a lei determina. Destacando aí que o autor do fato só poderá fazer um acordo a cada 5 anos. Ou seja, né, se ele foi feito um acordo desse, ele vir cometer outro TCO aí nesse período, não mais caberia esse acordo. Aí o Plebargan, né, de origem norte-americana lá, e a transação penal, eles fazem parte da premissa segundo a qual é benéfico para a solução do processo sem enfrentamento do mérito, do conflito propriamente dito. Isso mostra a interferência do sistema norte-americano em nosso ordenamento jurídico. São muitos fatores que sugerem a medida. Entre eles, aí, a gente destaca aí a celeridade, né, a simplicidade e a não interposição do recurso, já que, ao menos no campo das ideias, né, há um acordo justo aí, decorrente da manifestação dos envolvidos. Aí. Seção 3, indo aí para a seção 3, eu pulei um slide aí, mas geralmente era falando sobre o paralelo entre a transação penal e o Plebargan, né? Aí, subindo aí para a seção 3,
A gente vai falar aí sobre a autoridade competente para a lavratura do TCO, e em seguida o artigo 69 da Lei 9.099, o que serve de base para a gente. Com relação à elaboração do TCO, o artigo 69 da Lei 9.099, ele fala que a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência vai ser lavrado o termo circunstanciado e ele vai ser encaminhado imediatamente ao juizado, com o autor do fato, a vítima e todos os dados da ocorrência. Bem, a lei ela não elucidou, ela não especificou claramente qual seria essa autoridade competente aí pela lavratura do TCO. Com isso, surgiram aí opiniões diferentes para buscar a definição de quem realmente seria essa autoridade competente. Primeiramente, aí há uma corrente que defende que apenas os delegados de polícia eles possuem essa competência. Inclusive, para a Associação aí dos Delegados de Polícia do Brasil e outros representantes da categoria, realmente aí os delegados são os que mais são contra essa ideia aí. Para eles aí, os militares eles não são qualificados, não possuem a qualificação adequada para a lavratura do TCO, visto que o ingresso na carreira não exige formação jurídica. Só que isso aí não seria um argumento válido, porque o policial está ali dia a dia lidando com diversos delitos, né? Está ali no seio da população e também sempre à frente de um conjunto de equipes a figura de um oficial, né? De um superior aí. O oficial geralmente aí na figura do tenente, e esse tenente aí ele necessita possuir o curso de direito para entrar na corporação. Partindo aí para outra corrente, ao contrário, essa outra corrente aí, ela defende que todas as autoridades policiais relacionadas no artigo 144 da Constituição, inclusive os policiais militares, eles possuem a competência da elaboração do TCO. Eles defendem a atuação da Polícia Militar, segundo eles aí, a lavratura do TCO não é procedimento investigatório, né? Segundo eles, não se trata de um procedimento investigatório comunitário policial, trata simplesmente de um procedimento administrativo para o registro da ocorrência criminal, sendo dispensadas aí a apreciação e a homologação pela Polícia Civil. Essas divergências aí, né, essas duas correntes, acarretaram, né, até hoje, diversas discussões no meio jurídico. Só que atualmente, né, o entendimento que prevalece é de que a Polícia Militar ela é possuidora suficiente de competência para a elaboração do TCO. Vamos perceber isso aí analisando alguns julgados aí no final, destacando agora, né, o posicionamento do ministro do STF aí, o Gilmar Mendes, em um recurso extraordinário. Nas palavras dele, qualquer autoridade policial integrante da segurança pública, elas estão aptas para o preenchimento do TCO, do termo circunstanciado, e não somente a Polícia Civil, ou seja, a Polícia Judiciária. Palavras do ministro aí. Bem, aí, eu não sei se dá para ver direito aí, temos um holograma aí, né, um esquema de como é feita essa elaboração do TCO pela Polícia Militar. Primeiramente, aí no primeiro quadradinho aí, ó, primeiramente, o início de tudo, a pessoa liga lá no 190, né, no Centro de Operações da Polícia Militar, e ela relata o fato lá para o atendente, que também é um policial militar. O policial militar lá do Centro de Operações imediatamente encaminha a ocorrência para a viatura da localidade ali, e a viatura de posse dos dados vai até o endereço do solicitante. No endereço lá, ela junta os envolvidos, né? Houve a declaração da vítima, do autor, de todos os envolvidos, e se constatar que ali cabe um TCO, ela pergunta primeiramente para a vítima se ela deseja fazer representação. Em caso de sim, né, caso ela aceite fazer representação, ela assina mesmo, destacando aí que isso é feito tudo pelo celular mesmo. O celular já tem um sistema que ele tem acesso diretamente ao Projude, então o autor assina ali pelo celular mesmo o compromisso dele de fazer a representação, e em seguida
lavrado ali a ocorrência no próprio celular, né? A ocorrência aí que seria o TCO mesmo. Feita a ocorrência, ao final, ele pergunta pro autor. Ele vai querer assinar, né? O que é essa assinatura? Essa assinatura é o termo de compromisso ao juizado, na data e hora já definida ali, ao final do termo. Se ele aceitar e assinar, já vai sair a data da audiência marcada e os autos vão ser encaminhados diretamente para o GCRIM, né? O Juizado Especial Criminal. E ali, no final, sai uma via para cada e todos eles recebem essa via. Porém, se o autor ali não assinar, ele se recusar a assinar, é efetuado o auto de prisão em flagrante, né, que está especificado em lei, e o autor é conduzido à delegacia de polícia, né, para fazer o flagrante. Finalizando aí a ocorrência. Tudo muito simples aí. Bem, no próximo slide aí, nós temos aí os atos normativos, né, alguns julgados aí, que regulamentam a lavratura do TCO. Primeiramente aí, foi feita no primeiro quadradinho aí, essa aí foi uma ação juizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. Eles questionaram aí a constitucionalidade da portaria do secretário desse estado aí, do Rio Grande do Sul, que permite a lavratura do TCO pela Polícia Militar. Aí, julgando aí, né, o órgão especial do próprio tribunal decidiu pela improcedência da ação, reconhecendo que a autoridade policial competente pode ser qualquer policial, seja ele civil ou militar. Em seguida, aí, essa aí foi uma ação ajuizada aí pelo partido PSL na época, no Supremo Tribunal Federal. Ele propôs aí um ADI contra o dispositivo do procedimento, do provimento da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado aí, que permitiu aos policiais militares lavarem o TCO. Decidiu pelo não reconhecimento da ação. Em seguida, aí, essa aí foi uma ação ajuizada também pelo partido, né, o Partido Liberal, contra a Corregedoria Geral também de Santa Catarina, e a ação aí decidiu pelo não reconhecimento da ação, né. Em seguida, aí, foi proposta aí contra uma lei ordinária do governo do estado da Amazônia, todos eles aí questionando a lavratura do TCO, né, pela Polícia Militar. Esse aí também não foi aceito, né, negou-se seguimento, e não houve o julgamento do mérito, né. Isso aí foi no ano de 2009, bem recente. Em seguida, o decreto número 3.974, do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Alagoas. Esse corregedor aí, ó, destacando aí, na verdade, aí ele orientava, né, os juízes a receberem um TCO aí, feito pela Polícia Militar. Aí foi impetrada aí uma ADI, né, junto ao STF, só que decidiu pela perda do objeto da ação, não foi aceito aí. Em seguida, também foi uma ação contra o provimento aí da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe. Mesmo caso. Aí, vemos aí 3 recursos, né? O primeiro foi a ministra Carmen Lúcia, decidiu pela inadequação da via processual. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes, ele negou-se seguimento ao recurso, e ausente o requisito da repercussão geral. Em seguida, temos o provimento número 144 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Também o STF negou o conhecimento, não foi conhecido. Em seguida, aí, foi contra o provimento da Corregedoria Geral do Mato Grosso do Sul, também foi negado. Em seguida, aí, contra o Tribunal de Justiça do Tocantins, a suspensão, eficácia do provimento, revogou-se a decisão liminar. Em seguida, aí, temos um artigo da Lei 250/2016 do Estado de Minas Gerais. Esse artigo aí, ele regulamenta, veio regulamentar a Polícia Militar aí, daquele Estado de Minas Gerais, a lavrar esse TCO aí, né? Aí, nesse caso aí, ele está pendente de julgamento, não foi julgado ainda. Também,
outro decreto aí, só que pelo estado do Piauí, também não foi julgado ainda, está com a relatora Carmen Lúcia. Em seguida, né, temos aí quatro estados aí, né, primeiramente aí o Distrito Federal, depois o estado de Goiás, o estado de Pernambuco e o estado de Rondônia. Todos os provimentos da Corregedoria da Justiça, ela autorizando os juízes a receberem um TCO, confeccionado por policiais militares. Todos esses quatro aí, eles não foram encontradas medidas de questionamento, não houve nenhum questionamento judicial ou administrativo perante eles ainda. Voltando aqui um pouquinho, com relação a isso aí, como vimos, até o ano de 2019, ou melhor, 2019, foram ajuizadas 12 ações judiciais com o intuito de invalidarem a confecção do TCO pela Polícia Militar, sendo que 2 ainda encontram-se pendentes de julgamento. Dessas 12, 2 não foram julgadas ainda, e dessas que a gente viu, foram efetuados 4 atos normativos de diferentes estados, que não sofreram nenhum questionamento judicial ou administrativo. Com relação ao volume de questionamentos sobre a constitucionalidade desses atos, grande parte dos pedidos aí não foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de se tratar de normas regulamentares ou pela ausência de requisitos de admissibilidade recursal, como a gente viu aí. Em uma decisão da ministra Carmen Lúcia aí, que não foi mostrado nesse quadro, uma outra ação aí, reconhece-se que o termo circunstanciado, ele não é função não é função primária da função... Giovanni, 1 minuto, tá? Sim, senhora. Só destacando aí que a ministra Carmen Lúcia, ele reconheceu que o TCO ele não é função específica da Polícia Civil. E juntamente com o mesmo raciocínio dela, o ministro Gilmar Mendes, ele é contra isso, ser somente da Polícia Civil, como a gente falou logo acima aí. Indo aí, então, para as considerações finais, a gente destaca aí que o objetivo desse trabalho ele foi alcançado, né, como a gente queria. A elaboração do TCO, como a gente viu, pela Polícia Militar, ela é legítima e quem ganha com tudo isso é a população, pois ao atuar diretamente no local do fato, haverá a viabilização imediata do atendimento ao cidadão de forma mais rápida, né, e eficiente, proporcionando ainda a significativa redução dos gastos públicos. Indo aí, então, para os agradecimentos, aí a gente agradece primeiramente a Deus, né, da paz de espírito e discernimento. Depois aí, agradecimento à professora Atalba aí, pela paciência, atenção, orientou aí muito bem. Sua ajuda aí foi de grande valia pelo meu crescimento. E, por último, aí, muito obrigado a todos aí que contribuíram para a elaboração do seu trabalho. Finalizando uma frase aí que eu acho muito, muito importante aí, da Dali Carnegie. Ela fala que você nunca alcança o sucesso verdadeiro a menos que você goste do que está fazendo, né? Isso vale para a nossa vida acadêmica, né? Para o nosso trabalho, para tudo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Giovanni. Pronto. Nós vamos agora, eu vou passar a palavra inicialmente para a professora Fernanda. Bom dia a todos. Bom dia, Giovanni. Agradeço ao convite por participar da sua banca. Gostaria de dizer que, apesar de não ser a minha área de estudo, né, eu pude aprender muito lendo sobre o seu trabalho. Gostei muito da forma como você escreve e a gente percebe que realmente você está fazendo algo que você gosta, né? Levando em conta a sua última o seu slide, você realmente estava escrevendo um tema que você conhece e um tema que você gosta de falar sobre isso. E é muito bom quando a gente... Sim, professora. Giovanni, você está com o computador ligado? Porque está dando eco. Está tendo um delay, pode ser de 2 aparelhos ligados.
Eu acho que era só o áudio mesmo. Melhorou agora? Melhorou. Então, Giovanni, parabéns pela escrita do texto, parabéns pela dedicação, né? Eu sei que é muito difícil a gente começar a escrever um texto, escrever um artigo científico, e a gente se depara com um papel em branco e às vezes a gente não consegue escrever, né? Mas como a gente está escrevendo sobre o nosso tema, eu acho que vem mais coisas, a gente consegue falar de forma mais tranquila e de forma mais empolgada sobre aquilo. Então, o seu trabalho cumpriu os requisitos necessários para um TCC, eu vejo que ele tem um problema definido, você fez uma abordagem metodológica e uma pesquisa de dados e de jurisprudências muito bem feita, você fez esse levantamento de todos os anos em que houveram essas decisões contrárias ou favoráveis, né? E além disso, eu gostei do uso dos gráficos, né? Explicando como fazer a lavratura de um TCO e depois o resuminho de todos os anos em que aconteceram aquelas decisões favoráveis ou contrárias à lavratura do TCO pelos policiais militares. Então, isso ajuda muito ao seu leitor. É uma estratégia de escrita que a gente usa gráficos, imagens ou desenhos que facilita a compreensão para além só do texto, só além dos parágrafos. Então, gostei muito de ver esse uso de 2 gráficos no seu texto. Parabéns por essa metodologia, por essa forma de abordar também. Fica muito mais fácil de ler o texto. Não tem questões em aspectos da ABNT, formatação, está tudo ok. Isso é mérito seu e da sua orientadora também. Parabéns pela orientação. Eu gostei muito da abordagem de você ter trazido o direito comparado e ter feito uma comparação com o modelo norte-americano. Isso enriquece ainda mais o seu trabalho, ainda mais a sua pesquisa. Então, parabéns por ter ido atrás dessa outra bibliografia, que nem sempre é muito fácil, algumas vezes está até em outra língua, mas foi muito bom você ter trazido isso. Agora, alguns questionamentos específicos sobre o conteúdo. Não são perguntas diretamente, são só algumas considerações, se você se sentir à vontade para responder, mas não é uma pergunta direta, tá? É mais uma oportunidade da gente debater e conversar sobre esse tema. Primeiro, em relação... No início, quando você falou da sua atuação, eu desconhecia, né? Então, a parte subjetiva que não apareceu no seu texto. E aí, eu li o texto e fiquei pensando, como é que seria a atuação da Polícia Militar aqui em Goiás? Quando você falou que ela é uma dos que fazem o TCO, né? Então, depois eu fui pesquisar mais um pouquinho sobre isso e também vi que tem outros 12 estados que os PMs estão fazendo a lavratura dos TCOs e encaminhando esses TCOs diretamente para o sistema judiciário. Eu senti falta um pouquinho disso, que se você tivesse falado do aspecto aqui do estado de Goiás, que você conhece muito, nem que seja numa notinha de rodapé, enriqueceria ainda mais o seu trabalho, você explicar que isso está sendo feito aqui no estado, ou em outros estados também, talvez só uma notinha de rodapé já enriqueceria ainda mais o seu trabalho, para falar de quais os estados que estão fazendo isso. E é claro, é um tema polêmico por conta de todos os julgados que você trouxe aí para a gente, né? Então, 2017 tinha um julgamento de uma ADI que considerou que era usurpação das funções da Polícia Judiciária, né? Depois voltou outra do Gilmar Mendes, voltou atrás. Então, a gente tem essa inconstância nas decisões dos nossos tribunais, né? Então, é um tema relevante, um tema polêmico, que precisa ser debatido, precisa ser questionado. Então, mérito seu também de trazer isso para a discussão. E aí, o meu questionamento, né, ou a minha instigação para você seria mais no sentido assim, você acha, né, que o Estado ele deve, de fato, transferir essa função constitucional, né, regimentada pela Constituição Federal, para outras instituições, simplesmente em razão da inoperância da Polícia Judiciária, ou porque essa Polícia Judiciária está sucateada, então vai delegar funções para a Polícia Militar. Mas aí não haveria um acúmulo de funções também para essa Polícia Militar? Não estaria jogando uma responsabilidade para outra que também já está sobrecarregada? E aí eu queria te ouvir, como você trabalha na área, como que isso acontece, é uma curiosidade minha também, como que isso acontece, se vai ter mais acúmulo de trabalho ainda para a Polícia Militar, se dá para delegar essas funções, e também ouvi um pouquinho sobre a unificação dessas polícias. É um debate recente sobre a unificação da Polícia Militar e da Polícia Civil,
E aí, porque o nosso sistema brasileiro aqui, a gente tem essa tradição da polícia militar desde a ditadura militar. Então, se nós tivéssemos apenas um corpo de polícia, né, apenas a polícia civil, como é o objetivo não só aqui do Brasil, esse debate não é só aqui no Brasil, Estados Unidos, outros países tentam desmilitarizar a polícia. E aí, se a gente tivesse uma unificação das polícias, elas sim seriam responsáveis, a gente não teria que delegar funções para uma ou para outra, né? Seriam a única competência delas fazer a lavratura desses termos circunstanciados de ocorrência. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse debate, é mais uma questão de você trabalhar na área, de ter experiência, seu ponto, seu lado empírico, né? Que eu gostaria que você compartilhasse aqui para a banca. Bom, no mais é isso, não tenho outros tipos de consideração a fazer, só agradecer mesmo pela leitura e pela possibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa área. Obrigada. Bem, respondendo aí, né, primeiramente, sobre a questão de acordo de funções, ao contrário disso, desde quando o TCO foi implantado aqui na Polícia Militar, que ela começou a fazer, só trouxe benefícios para a categoria aí, né, além da população. Porque antes do TCO, né, que o TCO, geralmente, a maioria das ocorrências da Polícia Militar, ela gera o TCO. E antigamente, do TCO, quando a gente se deparava com uma situação dessa e levava para a delegacia, no meio de semana, a viatura não ficava lá menos do que 4 horas para finalizar essa ocorrência. Isso no meio de semana. Final de semana, lá, quando é muito mais ocorrências, já vi colega lá ficar 12, 13 horas. Isso só para o escrivão relatar ali, né? Depois vai no IML, o delegado te chama, então é muito demorado. Já no TCO feito na rua, não, ele com 20, 30 minutos ali, o policial já faz pelo celular mesmo, já é gerado ali, já manda para o ProJude e já finaliza ali em 20 minutos. Então, muito mais simples, muito mais rápido. Com relação aí à unificação das polícias, realmente tem esse debate, sim, tem essa discussão aqui entre a Polícia Militar e eu, pessoalmente, assim como muitos colegas, eles somos a favor dessa unificação. Por quê? Né? Principalmente aí para desburocratização, né? Unificando aí, não ia ter essa burocratização, não ia precisar ir em outra instituição. Além do TCO, né, o flagrante ele seria muito mais rápido, né? Então, seria muito, muito, muito melhor aí, questão da rapidez, da praticidade. Acho que é só isso, né? Acho que se eu respondi. Obrigada, Giovanni, respondeu. Estou satisfeita. Não tenho mais considerações a fazer. Obrigada, professora Fernanda. Professora Lara? Bom dia, pessoal. Giovanni, eu tenho também te cumprimentar, né, te dar os parabéns, a professora Tauba também pela orientação. Seu trabalho, você teve realmente, como a professora Fernanda disse, você atingiu o objetivo, você articulou o conteúdo da conclusão com a temática do problema, né? Então, o seu trabalho trouxe um completo, vamos dizer, atendimento aos requisitos necessários, inclusive com relação à sua performance na apresentação, trazendo slide, dominando o tema, né? A gente nota que não só você gosta, você domina, né? Você domina o tema, você falaria ali por mais tempo, né? A professora Tauba teve, inclusive, te posicionar a respeito do tema. Então, do tempo. Então, coerência do conteúdo, desenvoltura, caracterização do problema de pesquisa, né? Eu estou muito satisfeita. Você realmente está de parabéns. A única questão que eu poderia levantar aqui, que talvez pudesse enriquecer seu trabalho, né? A professora Fernanda, muito bem colocado, expressar a sua opinião seria de muita valia, né? Até porque você é um vivenciador dessa problemática, né? Você trouxe as questões, mas você não expressa o que você pensa a respeito disso. E eu também sugeriria que você pudesse dizer um pouco
quais são os crimes compatíveis ao TCO. Né? Você poderia trazer isso no seu trabalho para o ouvinte, que às vezes não está ali, está te assistindo, mas ele quer saber o que é passível do termo circunstanciado de ocorrência, né? Então, talvez isso também enriqueceria, mas, de modo geral, você está de parabéns, passou com louvor dentro da minha concepção, viu? Seu trabalho tem uma ou outra ainda correção a fazer em relação à metodologia, Giovanni. Eu até a pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, que é em relação a esse TCO realizado pela Polícia Militar na rua, né, como vocês falam, na hora que a ocorrência de fato ocorreu, né, que houve a ocorrência, para não ser redundante, na hora que houve a ocorrência, não para não ter que ir até a delegacia. Eu acrescentaria como foi um fato que você trouxe, que até responde a sua pergunta da problematização, eu traria na conclusão, né? Porque o seu título, ele é termo circunstanciado de ocorrência, possibilidade jurídica de sua elaboração pela Polícia Militar. Você respondeu o seu título, né? Que há sim a possibilidade jurídica, inclusive posicionamento dos tribunais. Então, eu acrescentaria, melhoraria a sua conclusão, que eu acho que a sua conclusão ficou faltando isso, tá bom? Eu passei, professora Fernanda, professora Lara, o link para nós nos reunirmos. Giovanni, a gente retorna em 5 minutos com a sua nota, tá bom? Giovanni, dentro das ponderações que eu tenho sobre o seu trabalho, né, e do que a banca chegou, eu, como sua orientadora, eu senti um salto de qualidade realmente do seu trabalho, do que você me apresentou no primeiro semestre para o que você me apresentou agora. Talvez o fato de você ter me procurado até pessoalmente aqui, e de nós termos sentado e feito pesquisa, né? E eu ir mostrando para você as falhas do seu trabalho, isso também pode ter te ajudado bastante, eu imagino que sim. O seu trabalho realmente ele teve um salto de qualidade, e uma coisa que a banca destacou, que foi até o que você queria tirar, foi manter os gráficos, né? Manter lá aqueles dados que é um objeto de pesquisa muito relevante, que pouca gente se predispõe a fazer numa pesquisa científica. Isso é o que a gente chama realmente daquele pesquisador que vai em campo, que busca dado, que traz os dados, que enxuga esses dados, que analisa as variáveis. Isso é enriquecedor para qualquer trabalho científico, principalmente quando a gente está na academia fazendo ciência, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu fiquei muito feliz, até comuniquei com as professoras que o seu trabalho, a gente fez uma pesquisa, inclusive, numa revista da Polícia Militar, que eles têm essa produção científica, e a banca, inclusive, decidiu que o seu trabalho pode ser publicado, sim, porque ele é um trabalho de qualidade, e aí a gente até sugere que você publique nessa revista, né? Estamos aqui, eu, professora Fernanda, professora Lara, nós somos mestres, e aí é um requisito também de ter o acompanhamento do mestre ou doutor, aí você teria que ver lá na revista, mas a gente sugere, inclusive, a publicação. E como é o seu meio, e eu sei que isso pode contar muito para a sua promoção como policial militar, sim, nós indicamos sim para a publicação, tá? Ele deve ter aí as suas adequações de acordo com as normas da revista. Em relação ao seu trabalho, alguns pequenos ajustes, mas o ajuste principal que nós queremos é, então, a melhoria na conclusão, né? Inclusive, eu até já falei isso antes da deliberação da banca, que você trouxe um dado na sua defesa que eu acho que nós achamos que deve estar na sua conclusão,
que é em relação à celeridade e à importância do TCO pela Polícia Militar. Você comprovou realmente a sua problematização, você respondeu e comprovou a sua hipótese de que a elaboração, a lavratura do TCO pela Polícia Militar, ela é mais célere, mais eficiente, né? E aí você colocou, fazer um parágrafo sobre isso, né? Observando que o tempo é de 20 minutos, enquanto está na viatura, no local onde ocorreu, onde houve a ocorrência, e na delegacia, um tempo médio em que o policial fica preso na delegacia, preso, sim, restrito à delegacia para fazer essa lavratura seria de 4 horas, prova-se, de acordo com toda a pesquisa realizada, que é, sim, um grande passo para a celeridade processual e para o serviço da Polícia Militar e Polícia Civil, que é uma economia de gastos e é uma economia de tempo, restando tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil um tempo maior para o exercício das suas funções em outros casos. Seria uma ideia para você elaborar esse parágrafo. E aí, como a gente está num ato formal, eu vou ler a sua ata. Então, aqui, ó, no dia 7 de dezembro de 2020, às 10 horas, na sala de aula virtual do Google Meet, do Centro Universitário Unicamburi, reuniram-se o aluno orientando Giovanni Alves de Souza, a professora orientadora Tauba França de Almeida, as professoras convidadas, mestre Fernanda Linhares Pereira e a mestre Lara Nunes Lobo Riciopo Costa, para realizarem a banca do exame de defesa do trabalho, no caso o artigo, da disciplina de trabalho de conclusão de curso 3, com base no regulamento do NPJ e no manual de trabalho de conclusão de curso da Escola de Direito, com o título Termo Circunstanciado de Ocorrência, possibilidade jurídica de sua elaboração pela Polícia Militar. Deixa eu arrumar só um errinho de português meu aqui, de digitação. Na avaliação, em todos os quesitos, trabalho escrito, exposição oral e questionamentos da banca, a sua média foi 7. Com a nota de AD, a sua média, você alcançou a aprovação com média 10. Parabéns. Muito obrigado. Você está aprovado. Que bom. Destacando aí, professora. Oi? Gostaria de destacar aí que realmente sua orientação aí foi fundamental. Eu não esqueço, né, que eu apareci lá na sua sala de surpresa, aí estava fazendo lá as coisas, rapidamente parou de fazer, me atendeu lá, foi mais de hora lá, sentou comigo. Isso aí foi fundamental. Realmente, a partir desse momento, foi um salto grande. Muito obrigado aí. Você falou para mim, professor, ainda bem que eu vi, porque, assim, esclareceu um monte de coisa. Então, assim, as melhoras que você tem que fazer é a conclusão, a gente vai fazer essas correções metodológicas, já vamos olhar lá a questão de envio para a revista da Polícia Militar, tá? A gente poderia até indicar outras revistas, mas eu acho que para a sua promoção na carreira, eu acho que lá conta mais ponto para você, né? Então, você pode me procurar aqui, aí quando você vier para a gente, você manda as correções, o aumento, para eu ver como é que ficou, tá? Para dar o ok, aí você salva no CD, traz o CD aqui com a declaração do antiplágio, a declaração para publicação no repositório, e aí a gente vê as regras da Polícia Militar, enfim, e aí a gente, e assina a ata, aí a gente encerra. A sua nota, ela vai ser lançada no sistema a partir do momento que você trouxer aqui e assinar a ata, tá bom? E eu já... pode falar. Correção e leva ele encadernado depois, como é que é? O seu é artigo, né? Aham. É artigo. É artigo, porque aqui, ó, ele tem 21 páginas, ele é artigo. O artigo não precisa encadernar, tá bom? Tudo bem. Então, é só o CD mesmo. E no demais, Giovanni, parabéns, um prazer ser sua professora. Igualmente. Que Deus ilumine aí seus caminhos. Muito obrigada, professora Fernanda, professora Lara, sempre tão gentis.
e tão amáveis conosco aqui da Unicamburi, com os nossos alunos, e sempre tão competentes e presentes. Muito obrigada. A gente que agradece, professora Tauba, trabalhos louváveis, viu? O que a gente está, pelo menos o que eu tenho participado aqui. Parabéns. Parabéns, Giovanni. Obrigada. Obrigado. Parabéns, Giovanni. Parabéns, Tauba. Assim a gente vê como que uma orientação faz diferença no trabalho final. E aí sim o trabalho está fechado, com o objetivo, com o problema, tudo muito bem desenvolvido. Eu que agradeço por ter participado. Eu quero ressaltar aqui que a qualidade das orientações da professora Fernanda, é uma qualidade assim altíssima, que inclusive eu reconheço os alunos que vêm da professora Fernanda. Eu sou orientadora, foi a professora Fernanda, né? Então, eu que agradeço sempre a parceria, professoras. Muito obrigada. Giovanni, parabéns. Obrigado. Pode começar. Gente, fica com Deus. Boa semana. Tchau, com Deus também.